utilizando a equação do gerador elétrico, utilizou a forma das potências e do rendimento. Então acho que muitos fizeram, né? O 6 foi semelhante ao exercício número 3, que a gente fizemos ontem. Circuito aberto, voltímetro ideal, não passa corrente elétrica. Então, bom, tchau. E o exercício número 7 foi semelhante ao exercício número 4, que volta nos conceitos lá atrás do primeiro módulo. Então, olha só, o exercício número 5 diz o seguinte, enunciado. Um gerador elétrico, gerador elétrico, vamos dar uma relembrada de alguns conceitos aí. Então, gerador elétrico, eu sempre tenho resistência interna, R, e eu tenho força eletromotriz, E. Isso aqui é dado em volts, tudo bem? Ligar aos terminais, eu tenho sempre a minha DDPU, beleza? Sentido convencional, corrente passa e alimenta o circuito. Então, um gerador elétrico de força eletromotriz 24 volts, então ó, ele falou que a força eletromotriz é 24 volts e resistência interna, ó, resistência interna 1 ohm, está ligado a um circuito externo. Até aí tudo bem. A tensão elétrica entre os terminais do gerador é 20 volts. Então, o U aqui, ó, 20 volts. Cuidado com as informações, né? Segue lá, item A. Ele quer calcular a intensidade da corrente elétrica. Então, ele quer calcular o I em amperes. Agora vamos dar uma relembrada aí. Vamos lá. Se eu tenho força eletromotriz do gerador elétrico, o que é gerador? Converte qualquer forma de energia não elétrica em energia elétrica, que gera trabalho. Yes. Só, se eu tenho força eletromotriz, tenho resistência interna, tenho tensão e quer calcular a corrente, eu utilizo a equação do gerador elétrico, onde diz que a tensão é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente que passa no circuito elétrico. Então daqui eu calculo a corrente. Então eu vou ter 20, aqui eu vou ter 24, menos R, não, menos 1, vezes I. Tudo bem? Equação do primeiro grau, né? Vou jogar esse, ó. Vou jogar isso tudinho para cá, vai ficar mais para cá, né? E 1 vezes I, até ontem é o próprio I. Cuidado que aqui é 1, hein? Se não for, tem que passar depois dividindo. E aí vou jogar 20 para lá, vai ficar negativo. Mais 24 menos 20 deu 4 amperes. Tudo bem? Tem alguém viajando na matemática aí? Não? Equação do primeiro grau, né? Então vamos lá. Tem B. Ele quer calcular potência elétrica gerada. Vamos lá. Potência elétrica gerada. Toda a potência é dada em watts. É a potência que entra no gerador. A lançada, que vai ao meu externo, e a dissipada, que é perdida no circuito elétrico internamente. Só, aí a fórmula é direto, né? Então aqui, potência gerada, ela precisa da força eletromotriz e da corrente. Acabou o exercício. Então eu vou ter 24 vezes 4. Estudar? 96 watts. Beleza? Então a potência que entra no gerador é de 96 watts. A potência aqui é perdida, potência dissipada, que ela depende do que? Da resistência interna vezes a corrente elevada ao quadrado. Conceito que a gente já viu tempos atrás aí.
Resistência interna é 1. A corrente é 4 ao quadrado. Se aqui eu tenho potenciação, multiplicação, primeiro resolvo potenciação. 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Que até onde deu? 16. E vezes ele mesmo? 16. Dá 16 watts. E a potência que é lançada ao meio externo, ela precisa da tensão elétrica vezes a corrente elétrica que passa no circuito. Portanto, a tensão elétrica é 20 volts, vezes a corrente que é 4, deu? 80 watts. Portanto, chega à seguinte conclusão, que a potência elétrica gerada é igual à potência elétrica dissipada mais a potência elétrica lançada. Essa é uma outra fórmula que vocês já sabem. Ou seja, se aqui eu tenho 96 watts, e aqui eu já tenho 16 watts, então o restante para dar 96, que é 80. Cuidado na hora de fazer os cálculos. Então vocês estão vendo o seguinte: se eu errar o item A, obrigatoriamente eu erro todo o item B. Por quê? Precisa dar corrente. Tudo bem? Então esse lado aqui foi revisão, né? C. Ele quer calcular qual é o rendimento deste gerador em questão. Pessoal, todo rendimento é dado em porcentagem. Então, qual é o rendimento desse gerador? Será que o gerador está bom ou não? Vamos calcular o rendimento dele. Para me calcular o rendimento, tenho duas possibilidades. Quais são? Vamos lá. Primeiro, eu pego a potência lançada, divido pela potência gerada. Então vamos supor lá, como a gente já calculou potências, potência lançada 80, potência gerada 9,5. Deu quanto? Deu quanto isso aí? 0,833. Beleza. Ou eu posso calcular o rendimento pegando a tensão elétrica entre os terminais do gerador e dividir pela força eletromotriz. Então vamos lá, tensão 20 dividido por 24, 0,833. Pessoal, como o rendimento tem que ser dado em porcentagem, ambos eu tenho que multiplicar por 100%. Portanto, isso vai dar 83,33%. Então o rendimento do gerador é esse aí. Tudo bem? Então, pessoal, na verdade a gente já fez aí uma revisão aí de muitas fórmulas, muitos conceitos. Equação do gerador, esta formulinha é muito utilizada. Potência, aqui entra, aqui é perdida e aqui é lançada. Rendimento, para saber qual é o rendimento do gerador. Só até quanto esse rendimento tem que ser? Assim, um gerador bom gerador. Não, quanto mais próximo tu tiver de 100%, é ideal. Claro que para tu achar 100% é difícil. Mas o mais próximo. Por isso que é bom sempre calcular o rendimento aí para saber a qualidade do gerador. Pessoal,